É Isto um Homem foi o primeiro livro que Primo Levi publicou. O livro foi publicado em 1947 com uma tiragem de 2.500 exemplares. Embora o livro tenha sido bem recebido pela crítica, ele não teve muito sucesso com o público geral, o que acabou deixando Primo Levi um tanto desanimado. No entanto, em 1956, depois de uma mostra que teve sobre a deportação em Turim, Primo Levi acabou sendo bastante procurado por jovens que queriam entrevistá-lo, queriam saber mais sobre as suas experiências no campo de concentração. Isso acabou motivando o Primo Levi e ele republicou o livro, que desta vez acabou tendo bastante sucesso com o público geral e foi traduzido em várias línguas. Este livro se enquadra na literatura de testemunho, pois nela Primo Levi vai testemunhar, vai relatar os acontecimentos que aconteceram no campo de concentração. Ele vai narrar desde o momento em que ele foi capturado pela milícia nazista e levado primeiramente ao campo de Fossoli, em Karp, e de lá foi levado para Auschwitz por meio de trem. Então, os prisioneiros eram levados nos vagões de trem em superlotação, passando vários dias com sede, fome, tendo que fazer necessidades juntos aos outros e no escuro, sem saber para onde estavam indo. Uma vez no campo de concentração, Primo Levi passará por um processo de desumanização, perdendo o seu nome e terá uma tatuagem no braço e assim com um número, que esse número passará a ser seu nome, sua identificação. Serão retirados seus pertences pessoais, suas roupas, passará a usar um uniforme listrado com a identificação que ele era um judeu. E Primo Levi vai trazer esse testemunho de forma bastante clara, objetiva, direta, bastante marcante. Ele narra como era a fome excessiva, a busca por um pedaço de pão e a garantia por mais um dia de vida, algo tão importante para os prisioneiros, ganhar algumas horas a mais de vida. A questão do frio excessivo a que eles eram submetidos, as questões sanitárias, as condições dos banheiros, terem que tomar banhos em águas sujas, os calçados que eram ruins e machucavam os pés, fazendo bastante feridas. E Primo Levi traz nesse seu testemunho também bastante referência ao Inferno de Dante. Quando eu me refiro a Auschwitz, eu me refiro ao complexo de campos de concentração que era Auschwitz. Entre esses campos de concentração havia um chamado Buna e nele estava instalado um complexo químico industrial da IG Farben que produzia borrachas sintéticas. Primo Levi, que acaba se apresentando como químico, acaba conseguindo trabalhar no laboratório desse complexo químico e ele atribui esse fato ao fato dele ter sobrevivido no campo de concentração, porque embora as condições no laboratório ainda não fossem as melhores, ao menos ele não estava em contato tão direto com o frio extremo e tinha alguma outra condição um pouco melhor, né? Este livro é uma literatura importantíssima para que não nos esqueçamos das atrocidades que o ser humano foi capaz de fazer ao próximo e para que isso não se repita, que não se apague da história e que não venha acontecer novamente.